Fala pessoal, aqui é o professor Kleber Leão de novo com vocês, mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar novamente sobre a globalização, né? Mas vamos falar de um assunto específico que está dentro do assunto globalização, que é os blocos econômicos. Lembram que no último vídeo nós falamos sobre a importância, a vitória dos Estados Unidos perante a União Soviética, né? O capitalismo ele venceu sobre o socialismo. Então, os Estados Unidos ele cria uma ideologia que é o neoliberalismo para poder explorar os outros países, né? Essa é a grande verdade. Contudo, né, a gente tem aí outros países surgindo nesse cenário mundial, global econômico, né, principalmente os países europeus aí dentro dessa jornada rumo à vitória econômica, não é isso? Então, a gente tem aí alguns países da Europa que querem, né, ir de frente, né, combater os Estados Unidos, combater economicamente, disputar, né, economicamente com os Estados Unidos. Então, eles criam o bloco econômico, a questão do bloco econômico, a estratégia de criar blocos econômicos para poder disputar de igual com os Estados Unidos. Então, a gente tem aí a formação da União Europeia como um principal bloco, um dos primeiros blocos que surgem dentro dessa iniciativa, dentro dessa perspectiva aí. Tá ok? Então, dentro dos blocos econômicos, a gente precisa entender que os blocos econômicos, o que eles são, né? Eles são a união de alguns países, né, que têm objetivos em comum, objetivos econômicos em comum, né? Então, para esses objetivos eles serem realizados, né, eles serem confirmados, concretizados, é preciso que esses países eles passem por algumas fases, né, de concretização dessas alianças econômicas, né? Então, a gente tem aqui 4 graus de integração dos blocos econômicos que vão confirmar, qual é o nível desse bloco perante essa economia aí global, né? O nível de desenvolvimento, o nível de integração desse bloco econômico. Então a gente tem 4, né? Primeiro, o bloco econômico ele inicia na zona de livre comércio, né? Então os blocos eles se unem, né, para criar uma área de livre comércio, livre circulação de mercadorias. Ou seja, essas mercadorias elas vão sofrer, né, vão passar por um processo de melhora dessa circulação, melhor circular a mercadoria entre os países membros, tá ok? A segunda etapa é a união aduaneira, né, onde a gente vai ter, além dessa questão da circulação, a inserção, né, a diminuição dessa tarifa externa comum, né? Então, eles vão criar uma tarifa, por exemplo, porque cada país ele paga um imposto para poder negociar com outros países. Então, a partir do momento em que nós temos a formação de blocos econômicos, né, os países eles criam tarifas para facilitar, para melhorar essa negociação entre os países. Então, a partir da união aduaneira, a gente tem uma conformação dessa tarifa externa comum entre os países do bloco. Um país que está nessa chamada TEC, né, é o Mercosul, está nessa fase, né, de conformação, de acerto de uma taxa comum aí, tá ok? O terceiro ponto, o terceiro nível do bloco econômico é o mercado comum, onde a gente tem, além dessas duas questões, duas características, a gente tem ainda a inserção, a melhor circulação de pessoas e criação de legislações em comum, que é legislações trabalhistas, né, legislações econômicas, sociais, e impostos e tudo mais, que vão ser criadas em comum entre esses países para facilitar essa circulação de pessoas, né, e de mercadorias e tudo mais, tá ok? A última fase é a União Econômica e Monetária, onde a gente tem a União Europeia como o único bloco que está nessa fase, tá ok? Então, a partir desse quarto tópico, dessa quarta fase, melhor dizendo, a gente tem aí a moeda única, né? A criação de uma moeda única entre os países membros do bloco econômico, né? Então, a quarta etapa é o último estágio, né, dessa união entre os países, aí, de acordo com essa perspectiva de blocos econômicos, tá ok? E a União Europeia é o único país que está nessa fase, tá ok, pessoal? Então, nosso vídeo por hoje é isso, então no próximo vídeo a gente retoma outro assunto. Grande abraço!